Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo tá me ouvindo? Fala, Murilo. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Maravilha. Que bom, que bom. Ótimo. Ótimo. Isso aí. Vamos aguardar a Priscila, ela deve estar acessando já já. Já já ela está com a gente aqui para a gente começar o nosso bate-papo, essa programação especial do IBQ Casal. Esse ministério que certamente tem abençoado muita gente e a gente vai ter um tempo muito, muito gostoso, muito especial aqui com a Pri, que vai nos ajudar aqui a viver a vida em quarentena, vida conjugal. E é bom que tem que ter jovem aí. Tô vendo o Calimério, tô vendo o João, tô vendo uma galerinha aí mais jovem que ainda não é casada. Isso aí. Vem aprender a viver bem já desde já, né? Vou pegar umas dicas. Ô, Rafa. Donato aí, Rafa. Muito bom ter você aí, meu. Saudade de você, meu irmão. Sara. Mariana acessando, entrando. Olga. Aí a Pri chegou aqui. Ela já, eu acho, já aqui. Minha esposa já tá aí. Isso aí, Aline, vem aí para pegar umas dicas. Damares, Rosana. E aí, Pri? Oiê, Tudo bom? eu tô, e você? Tudo bem, graças a Deus. Maurício tá bem? Tá bem, tá bem. Tá assistindo com a minha filha, com a Mariana. É isso aí, é isso aí. A minha esposa tá assistindo também lá para dentro. Tem que pegar, todo mundo tem que É, pegar ai, umas que dicas delícia. aqui. Você me escuta Um bem? beijo pra ela. Será dado. Me escuta bem? Sim, mas deu uma travadinha. Deu? Vamos ver. Deu. Para mim, desde o comecinho tá com um delayzinho. Você? Então, Ah, acho que agora tá legal. tá com delay. É? Tá. Não, agora tá melhor. Tá melhor. Pri, primeiro Ei, lugar, Ju. obrigado, viu, ter aceitado o nosso convite nessa programação do nosso Ministério de Casais da Igreja Batista em Quitaúna. Muito, muito feliz de você ter novamente aceitado prontamente participar. Agora, obviamente, dentro dessa configuração, você já é de casa, né? Dispensa apresentações, né? É uma educadora, comunicadora, tem igreja, né? Com as suas a respeito de negociação, de conflitos, solução de conflitos. E, poxa, uma alegria muito, muito grande te receber aqui, viu? Obrigada, querido. Oi, mãe. A lindinha, minha mãe. A amiga dela provavelmente vai aparecer aqui, a irmã Maria Cruz. Ela tá sempre online agora no Instagram também. Ai, que delícia, que legal, que legal. Boa noite, gente. Boa noite, André. Obrigada, viu? Que é isso, que é isso. Obrigado você. E a gente está aqui para conversar a respeito desse momento de quarentena e desse desafio, dessa nova configuração que acabou se impondo, né, para todo mundo, especialmente para os casais, né? Os casais que até então, até 4 semanas atrás, viviam um ritmo
outra rotina, né? O meu ponto para você é o seguinte, Pri, para você nos ajudar aqui a pensar, né, e até a solucionar possíveis desafios. A quarentena para o casal, ela é um desafio a ser vencido, né? Ou seja, ela intensificou os nossos problemas conjugais, os nossos desafios conjugais, ou ela seria uma oportunidade? Tendo em vista que a gente vai ter mais tempo junto, que a gente vai ter uma flexibilidade maior aí de horário e assim por diante. Como que você tem encarado isso daí? Legal. André, eu quero lembrar de uma frase que eu ouvi do meu pastor, o Ed, e eu encarado por aí. Toda crise é uma chance. Né? Então, como isso vai ser, o que a gente vai viver na quarentena, certamente vai ser de indivíduo para indivíduo, de casal para casal. Para algumas pessoas vai ser maravilhoso, tem gente que está conseguindo transformar isso em algo interessante, em algo construtivo. E para outras famílias tem sido caos, para alguns relacionamentos tem sido muito difícil, muito estressante. Então eu diria isso, que toda crise é uma chance, isso depende da gente. Agora, a crise, ela revela o real, né? Então, independente do que vai ser, eu diria exatamente isso. A crise, ela não está criando nada novo, ela só está colocando luz naquilo que já é. Né? Então, eu acho que vale aqui uma reflexão, um olhar de cada um de nós para como é que a gente tem vivido, né? Que vida é essa que a gente tem a gente tem se agarrado tanto e tem se prevenido tanto, né? Com álcool gel e dentre outras coisas, que a gente quer preservar, né? Então, acho que essa é uma pergunta que tem me acompanhado esses dias. Que vida é essa que eu tanto quero? Né? Então, a pena para mim tem colocado assim um pouco de urgência para aquilo que me é importante, né? Que eu considero importante. Sim. E dissolvendo coisas que são superficiais e supérfluas, né? Que é tanto no dia a dia com a rotina, com o ativismo. Eu, por exemplo, me peguei muito ativista, né? Assim, caindo do ativismo para não querer olhar algumas coisas, sabe? E a quarentena, ela tirou todas essas... Está tendo que andar. Né? Olhando para isso, olhando para como é. E isso é maravilhoso. A gente tem uma chance de muito transformado, de poder transformar os nossos vazios. Uma chance inigualável. Agora, eu tenho certeza que para muita gente isso não vai... trazer, se de fato não for de cada um, né? Você sabe que é muito legal isso que você fala, né? Da questão de trazer o real. O real aparece, na quarentena está jogando luz. Eu, como pastor, eu tenho refletido muito isso com a comunidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, de comunhão, né? A gente tem que viver em comunhão. A quarentena, ela se tornou uma oportunidade para a gente analisar se a comunhão que a gente dizia ter, se é algo verdadeiro ou não, né? Para quem é verdadeiro, a quarentena não impactou a comunhão da igreja nem nada. Agora, para quem não tinha comunhão, agora, de fato, é uma oportunidade para passar a ter. Então, você entende que esse momento pode ser um momento para jogar luz, talvez, em problemas profundos, até que os casais tinham, certo? Certíssimo. Essa tem sido um pouco da minha sensação, nas minhas questões, na questão da minha família, e também, né, como é tão difícil ficar... Se a gente parar para pensar, castração, desconforto gigante, né? Por exemplo, minha mãezinha tá aqui, faz um tempão que eu não abraço minha mãe. Isso é muito ruim, não é gostoso, né? É uma situação de muito estresse, de muita ameaça. Então, não é que a quarentena tá bacana, não é isso. Agora, quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre essa vida que já era, né? Sobre essa relação, sobre as sombras e que ganham destaque nesse momento, eu acho que é um caminho que pode ser muito interessante. Eu tenho encarado um pouco por aí, né? Então, tem dias que
que eu até me espanto, assim. Por exemplo, uma pergunta que eu jogo aqui para todo mundo, se vocês até, pessoal que está assistindo a gente, quiserem responder. O que é que você descobriu de você nessa quarentena? Né? O que é que você, quais foram as suas descobertas, né? Coisas que você se surpreendeu. E aqui a gente tem tanto aquelas coisas positivas. Né? Eu descobri uma filha pré-adolescente que tem um bom humor inigualável, né? Então eu descobri porque não existia e começou a existir? Não, porque existia e eu vi agora, né? Da mesma maneira que todos aqui também com surpresas muito negativas. Então eu acho que tem um cotidiano aí, um real que a gente pode olhar, né? Que a gente precisa olhar. E esse real inclui tanto as coisas bem legais, como as coisas de sustentar a quarentena. Né? Se a gente parar para pensar, a gente está dentro da nossa casa, que é um lugar conhecido. A gente está com as pessoas que a gente convive, que é um lugar conhecido. Né? Então, teoricamente, não seria experiência tão dramática, mas é dramática por isso, né? Porque o quão distante e desconectado a gente está da gente, do outro, viver junto, né? Eu, por exemplo, me dei muito conta, assim, do quanto as minhas atividades, né, a rotina do dia, me tirava desse lugar de conexão, desse lugar de poder, por exemplo, observar minha filha com bom humor. A Mariana acorda de bom humor, sabe? E para mim, o dia que eu me dei conta disso, eu fiquei emocionada. Olha. Porque eu falei, gente, ela deve acordar de um bom humor faz muito tempo. E onde eu estava? Né? Certamente com a cabeça super ocupada em dar conta né, das coisas. Então, tem muita reflexão aqui. Tem muito caldo para reflexão. Né? Com certeza. Eu acho que fica para todo mundo que está nos assistindo esse insight, né? Que a quarentena pode ser aí para todo mundo, né? O espaço, o ambiente para diagnosticar a saúde conjugal, a saúde familiar de todo mundo, né? Aí outra pergunta que eu te faço é a seguinte: vamos supor que o casal está na quarentena e identificou que, de fato, o negócio tá o caos, né? A quarentena virou aí problemas conjugais sérios, dinâmicas familiares complicadas. Como você acha que a gente pode oportunizar esse contexto de quarentena para a gente ir atrás e tentar solucionar esses problemas profundos, né? Coisa que às vezes talvez, eu não sei, eu estou chutando aqui, na correria a gente não consegue tanto parar, agora a gente tem uma oportunidade de parar. Como que você acha que a gente pode oportunizar e de que forma, de que maneira fazer isso? André, deixa eu te falar uma coisa, deu um delayzinho no meu pergunta. Acho que, por favor. Tá. Como que a gente consegue oportunizar esse momento da quarentena para solucionar problemas profundos, né? Caso o casal perceba na quarentena que de fato há problemas sérios, problemas familiar, problemas com filhos, coisas sérias. Como que a gente consegue oportunizar isso dentro desse contexto? De qual maneira que a gente consegue fazer isso? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu tô falando com a especialista, né? Eu vou perguntar. Né? Que eu, inclusive, me faço, né, na minha relação conjugal. E acho que algumas coisas que eu tenho, não como um caminho no sentido de dicas, não, mas assim, algumas coisas que têm feito parte da minha reflexão. Como é que eu tenho prazer na companhia? Que formas de prazer eu consigo criar junto com ele num contexto super restrito de conforto, né? Porque muitas vezes, isso eu tenho me perguntado, quanto da vida da gente acaba sendo muleta, né? Para não fazer com que a gente olhe para aquilo que de fato é importante, né? Para a relação, para as minhas necessidades, para o que está bom, para o que está ruim. Então, eu diria a gente poder, eu não sei se é otimizar, mas poder transformar em alguma outra coisa, né? Poder transformar essa experiência de angústia
em outros tipos de criar mesmo. Acho que talvez eu falaria isso, criar, nós somos criativos, o ser humano é criativo, né? Então essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim. Como é que eu posso criar outras formas de ter prazer com meu marido, com a minha família, num contexto super limitado? Por exemplo, eu vejo isso nas minhas filhas, as crianças, né? As crianças são mestres, né? Que até em algum momento a gente trocou dessas figurinhas, né? Do tédio e tal. Bom, é isso, né? Eu lembro que no começo eu queria ser meio que anteparo para isso, né? Coisa que tinha muito a ver com uma postura minha antes da quarentena. Bom, em algum momento eu precisei olhar para isso e falar, não é possível, né? A frustração, o tédio, as minhas filhas vão ter que enfrentar e depois elas vão ter que fazer alguma coisa com isso, né? Então, aprender o ócio, por exemplo, aprender a reaprender, né? A encontrar prazer, contentamento em outras coisas que não são hoje as possíveis, elas também, elas são crianças, né? Então, o que vai fazer, mãe? O que vai brincar? Filha, não sei. Né? Olha aqui, olha a casa da gente. Né? E se você é criança? E eu acho que a gente foi também colocando muletas para as crianças. Estou falando de mim, tá? Muito de mim, assim. Sim. O quanto que, né, a agenda cheia, e mesmo a gente se preenche de tantas atividades que são deliciosas, mas que aí a gente se vê nesse contexto de viver junto. Então, para mim, tem sido isso, assim, meio que lugares que são lugares originais, né? Essa é uma pergunta, como talvez olhar e falar, bom, quais necessidades, eu acho que a questão da necessidade não tem como ficar longe, né? Então, o que é que eu preciso e o que é que o outro precisa? E como é que a gente pode criar outras formas de prazer, de satisfação, de contentamento num contexto super restrito. E aqui não tem o que falar, porque é de cada um individual, né? Do casal. O casal que vai ter que se olhar e entender quais são as forças, né? Então, por exemplo, aqui trazendo uma experiência, mas a título de exemplo só. As meninas interessantes, assim, muito divertidas. Então a gente, às vezes na hora do lanche, morre de rir um com o outro, né? E elas fazem apresentações, elas dançam para nós, aí estamos eu e o Maurício dançando junto. Enfim, a gente percebe o quanto que tem que trazer, eu acho que a ideia é essa, um pouco de leveza. Eu não tenho tentado trazer outro significado para elas, não. É aí, a vida, porque a vida é assim, né? Sim, sim. Eu acho que você traz um elemento muito legal aqui para o bate-papo, que é a questão da criatividade, né? Saber ser criativo, né? Mas uma coisa que me ocorre, assim, eu acho que na quarentena, com essa desacelerada, eu acho que a gente tem a oportunidade também, não sei se você concorda comigo, de parar para isso que você falou, né? Para essa sensibilidade, para esse olhar, esse momento para a gente poder escutar. Então, talvez a aventura ela jogou luz num baita de um problema, de uma crise conjugal, de uma crise familiar. Às vezes esse é um momento que você tem muito tempo disponível aí para sentar, olhar no olho e conversar sobre coisas sérias, né? E aquilo que você tem trabalhado muito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da escuta na quarentena, né? Escuta essa que deveria acontecer, inclusive, fora do período de quarentena. Devia ser algo da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Mas agora é uma questão de sobrevivência. Porque se não souber escutar na quarentena, né, Pri? Todo mundo fica meio doido. Você tocou num ponto super importante, né? A gente agora teve que arrumar meios e recursos de se virar com essas habilidades. Quem não tinha, tá tendo que se esforçar e correr atrás, né? Porque a gente está vivendo junto e precisa funcionar. Então, as pessoas me perguntam muito sobre essa nova rotina, sobre se fala hoje, né, sobre esse novo normal. Tudo isso, gente, é acordo, é negociação.
né? Construir uma nova rotina, um novo jeito da gente funcionar, uma nova convivência, tem a ver com a gente se perguntar, em primeiro lugar, quais são as coisas que eu preciso na minha quarentena, o que precisa ter na minha quarentena, para poder não só escutar de mim, né? Porque se eu quero escutar o outro, primeiro eu começo em mim. Né? Tem gente que não sabe, é muito interessante, mas quantas vezes a gente é estranho, muito estranho, né? Um estranhamento num limite tá ok, mas assim, a gente é muito estranho pra gente mesmo. A gente não se escuta, né? Não conversa consigo. Aí quer fazer isso com os outros, com o outro às vezes. E o começo é sempre a partir da gente. Né? Quer escutar Deus, quer dizer, não se conhece, não se percebe, né? Não sabe, né? Fica sempre racionalizando. Agora, eu tenho visto muito isso, assim, o quanto que as emoções nos consomem e o quanto que elas precisam fazer parte desse momento. Então, tem dias que vão ser muito difíceis, né? E tá tudo bem. Então, é triste, é muito triste, né? Esses dias eu participei de um funeral online e acho que era uma das minhas cenas mais temidas, assim, da quarentena, né? E era o pai de uma amiga, e enfim, era um momento super delicado, muito importante, mas assim, foi horrível, né? Foi uma experiência, assim, das mais difíceis. E quando eu desliguei o Zoom, a gente fez no Zoom, eu tive uma crise de enxaqueca. E, naturalmente, eu sabia que era em função do que aquilo me provocou. E naquele momento, eu precisava entrar até numa outra reunião de um grupo da igreja, né? E eu lembro de ter tido essa reação. Bom, gente, eu vou entrar e tá tudo bem, né? E é assim, vamos lá. E aí eu falei, não, para. Né? Eu sei que eu tô com essa crise, porque o que é muito ruim. Quer dizer, a gente tem motivo para ficar triste. A gente tem motivo para ficar angustiado. Eu falei, então eu acho que eu quero respeitar a mim, né? Respeitar isso. Então eu tomei meu remédio, eu avisei lá o pessoal e o meu pessoal aqui. Falar, gente, olha, eu tô com uma crise de enxaqueca, eu vou deitar, vou dormir. Maurício, assume as meninas na jantinha e tal e tal. E você sabe que aquilo, no dia seguinte, me fez tão bem pensar que eu me escolhi, né? Eu escolhi a mim naquele momento, né? Então, eu acho que esse é... Porque a gente ainda é o melhor recurso para essa quarentena. Não adianta nada a gente ensinar, você fazer sermões, eu aqui aulas, sobre ferramentas para... Perfeito. Mas se você não se cuidar, porque a tal é você. Né? As outras são secundárias, é para te dar apoio, mas você é a principal ferramenta. Né? Você ainda é o melhor recurso. Então, cuide de você. Sim. Cuide das coisas que você tem consumido. Né? Não só como alimento para o corpo, mas como alimento para a alma, para as emoções. Né? Então, duas coisas aqui. Eu sei que não era bem o que você tinha me perguntado, mas eu estou com vontade de falar isso, porque as pessoas têm me incomodado. Que são as mensagens, né, as redes sociais, os grupos de WhatsApp. Eu já até escrevi um pouco sobre isso, o quanto que isso tudo ficou muito tóxico, né? Então, aqui, manter-se informado é importante, mas assim, mantenha-se bem informado. Bem informado significa qualidade de informação, de fonte confiável, né? Ficar tranqueirada de WhatsApp, que só aumenta o medo, né? O terror, né? A gente fica nesse estado de terror, isso é horrível. Isso traz gatilhos inúmeros para ficar longe. Eu até avisei na minha família, minha mãe está aqui, ela sabe, que eu ia dar um tempo do grupo, isso vai fazer mal. Porque era um monte de mensagem de crianças. Eu falei, meu Deus, eu tenho pais no grupo de risco, eu tenho filhos, eu tenho... Nossa, eu vou morrer nessa crise, né? Eu lembro que teve um dia que eu fiquei, assim, muito, muito abalada. Uma Priscila, né, conversando com o Mal, como o Mal me ajuda também, né, a botar esse pé no chão. Ele falou, nós estamos fazendo a nossa parte, vamos pensar, vamos falar em termos de evidências, né, que é um pouco da gestão de riscos. E aí eu comecei a ponderar sobre isso e vi o quanto isso estava me fazendo mal. E decidi ir para um outro lugar. E não só eu saí de alguns grupos, né? Grupos que
dava para sair e voltar daqui 3 meses, que não vai fazer Sim. muita diferença, porque eram grupos que estavam me intoxicando. Eu saía daquele momento lá de leitura, mal, sendo que eu preciso ficar bem para dar conta daquilo que precisa ser sustentado aqui na minha quarentena. Né? Então, isso acabou sendo muito tóxico. Né? Então, assim, me mandam mais tanto, porque só dos grupos, que aí não tem como, não recebo quase nada, porque eu também me retirei dessa rede que fica retroalimentando, sabe? Eu não fico postando mais nada, fico atenta, obviamente, mas tentar fazer com que essa neurose me afete menos, né? É um pouco isso. Porque eu preciso estar bem para sustentar o tédio, a angústia, a convivência intensa na minha vida. Eu preciso estar bem das minhas emoções, do meu corpo, né? Então, para mim faz muito sentido isso, André. Sim. Eu acho que uma coisa que você falou, né, principalmente na hora que você tocou na questão, muito interessante, né? A gente viver emoções que nem sempre vão ser emoções boas, né? A gente vive, né, Pri, num mundo, num contexto, aquela coisa meio American Way of Life, sabe? Todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar sorrindo, todo mundo tem que estar bem sempre, tudo tem que estar bom, né? E se não está bom, aí você vai pro shopping consumir, aí você vai gastar, aí você vai se entreter. Só que assim, agora acabou o shopping, acabou o entretenimento, você não pode sair, você é obrigado a ficar em casa, né? Me parece que essa quarentena também, ela nos ajuda, né, a gente ser quem nós somos, né, a nos conhecermos, né, a entender que existem sentimentos, às vezes, que não são positivos, que às vezes a gente não está de bom humor, às vezes a gente tem uma enxaqueca, às vezes a gente tem que escolher não participar disso. E às vezes no meio da rotina, do dia a dia, da correria, a gente vai se colocando no automático e não dá espaço para a gente ser quem a gente é. Você não acha que também esse momento, até mesmo até numa perspectiva assim, até mais transcendente, assim, diante do vírus, a gente percebeu que de fato a gente não é nada, né? E a gente é falho, e a gente fica triste. Como desencantamento, talvez, desse sistema que a gente estava inserido, que agora acabou. Assim, a gente tem que ser quem a gente é, né? Eu só tenho minha esposa aqui, embora tenha as mídias sociais, né, as redes para a gente se expor, mas assim, não sacia tanto, né? A gente tem que se expor dentro de casa, ser quem a gente é, enfim. Deu um delayzinho. Acho que eu entendi a sua pergunta. Acho que eu entendi. Não, assim, o ponto é, esse momento, eu acho que, como você falou, ele é oportuno para a gente se mostrar, né? Para a gente ser quem a gente é, manifestar emoções que às vezes não são tão positivas, não são tão legais, e a gente aprender a lidar conosco mesmo, né? E também com o cônjuge, né? Que agora exposto junto de nós, assim, num grau, numa intensidade, que é aquilo que você falou, nem sempre eu vou descobrir que a minha esposa ela acorda de bom humor ou alguma coisa de bom humor. Às vezes eu vou descobrir que tem um momento do dia que é terrível, né? Assim, né? Eu vou descobrir isso, né? De fato, vou ter que lidar com isso e vice-versa. Ela vai descobrir também que eu tenho hábitos, às vezes, nesse dia a dia em casa que também não são nada agradáveis, né? E não é ruim. Isso é lidar com quem a gente é. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Concordo. Acho que você falou sobre essa sensação de impotência, né? Que a gente fica diante do. E eu acho que essa é uma talvez da parte mais difícil, né? De você olhar e assim, o quanto que esse vírus afeta a todos, sem exceção, né? E o quanto que a humanidade, não sou eu, né? Assim, quanto que nós somos impotentes. Eu acho que assim, enxergar isso tem um valor, né? Tem um valor aí que é esse mesmo, da gente poder se olhar como um ser humano, que é um ser falível, um ser que tem faltas, que tem angústias. Para mim, acho que esse tem sido o maior valor da minha quarentena, né? Poder olhar para muitas neuroses, né? E falar, Priscila, descomplica.
né? E a grande maioria das minhas neuroses tem a ver com o fato de querer ser perfeita, de querer que as coisas Uhum. saiam de forma perfeita, né? Sim. Então, assim, descomplicar para mim é isso, é olhar e estou exausta hoje, né? Tudo que eu Sim. programei não vai rolar, gente. Então, nós Uhum. estamos juntos, é colaborativo? É colaborativo. Então, né, assim, tenho envolvido minhas filhas, não porque eu tenho esse discurso, não, mas porque eu me dei conta de que isso é necessário para todo mundo, Uhum. né? Uhum. Então, acho que, por exemplo, uma das questões que eu tenho ouvido como motivo de muita tensão nos casais e nas famílias é a divisão das tarefas domésticas, né? Sim. Porque essa é uma situação que a gente se viu desprovido de toda a rede de apoio, né? A gente casa, se alguém tem ajuda, não está tendo ajuda, e Uhum. literalmente assumindo a parentalidade, né? Assim, com tudo que nós Uhum. somos. Então, eu percebo que, assim, precisei olhar muito para isso funcionar, né? De falar, gente, rotina é uma coisa que poupa a gente muita energia, né? Evita que a Uhum. gente gaste, porque já está tudo combinado, não precisa ficar falando o tempo inteiro, né? E como Estabelecido. que E isso que eu ia te aí eu perguntar, falei, como que vocês resolveram isso aí? Vocês combinaram a questão da divisão de tarefas no lar, etc e tal? pois é. Então, aí, mas ó, eu vou te falar, esses ajustes levam tempo. Eu acho que a Uhum. gente demorou umas 3 semanas para entender, testar alguns modelos, né? Eu passei por vários momentos, assim. Eu tive um momento que eu criei uma super rotina, assim, pá, controladora, e aí eu falei, nossa, não rola, porque a quarentena é uma adaptação diária para mim, né? Todo dia Uhum. eu tenho que entender o que eu preciso, o que os outros precisam, né? E então, acho que tem essa tentar ficar atenta ao presente. Então, essa Uhum. rotina ela me engessou. Aí eu Uhum. entendi que a gente precisa de regras, sim, Uhum. mas elas são flexíveis, né? Então, assim, o que é necessário, né? Então, isso é o inegociável. A gente fez uma conversa, assim, sobre Uhum. quais são as Uhum. coisas inegociáveis, né? Que Uhum. tanto a gente bem ou mal, isso tem que acontecer. Então, é com isso Uhum. que eu me comprometo, nos dias que eu tô com energia Uhum. muito baixa. E tem Sim. outras coisas que, né? Então, assim, quando a gente tá bem, quando tá legal, por exemplo, o final de semana, que a Mari não tem escola, que ela estuda online de manhã, então a gente se permite algumas outras coisas, né? Então a gente precisou conversar, testar, né? Uhum. E ter que olhar para isso, para o que a gente. Mas não teve outro caminho. O caminho foi esse. O que é que minhas filhas precisam? O que meu marido precisa? Né? Quais são as nossas Uhum. necessidades? Porque os Uhum. acordos são feitos em cima dessas respostas. Né? Então, Uhum. por exemplo, a gente tem 2 crianças, 2 meninas. Bom, a pequena ainda não faz autonomamente, né? Então precisa ou de mim ou do meu marido. Então já tem uma Sim. questão aí. Então, Mal, hoje é seu dia, então eu tenho uma live, você assume para mim. Não, não, hoje eu preciso fazer um trabalho online. Então tá, então eu assumo. A gente foi meio Uhum. que criando escalas de revezamento. Uhum. Uhum. Divisão das tarefas domésticas, né? Eu literalmente precisei fazer um mapeamento. Eu mapeei o que é que a minha casa Uhum. precisa para funcionar bem. Uhum. Uhum. E aí falei, ó, isso aqui eu e o Maurício vamos dividir. Né? E aí, assim, você tem preferência de alguma coisa? Ah, tenho, eu posso ficar com a louça. Por incrível que pareça, ele adora Sim. lavar louça. Eu falei, então, à Mas tem vontade. máquina de lavar louça? Brincadeira. Tem, mas ele Ah, curte então. lavar na mão. Tá bem. E aí eu falei, tá bom, então assim, a gente foi. Porque senão, gente, essa coisa do home office e tal, a gente trabalha, não sei qual é a experiência de vocês, mas Muito, muito, home office muito. não significa que nós estamos light, né? Tá todo mundo Não. off. Trabalhando muito. Eu trabalho muito home office em casa, né? E, e a gente e às vezes trabalho até mais com meu marido, porque o meu contexto de trabalho é muito mais já digital do que o dele, né? Uhum. Então, às vezes fica para ele ter que dar conta de mais coisas que eu, né? Por conta Sim. dessa minha necessidade de olhar para isso e se organizar mesmo, sabe? É o que eu te falei, Uhum. e isso não é rígido, porque muda. Né? Às vezes eu encerro o trabalho, estou mais liberada, consigo fazer mais coisas. E Uhum. então aí ele que assume as meninas, e assim vai.
né? Então, acho que é um pouco isso, assim, é um olhar meio que para o todo, mas tem um olhar, né, para o dia. E poder observar, inclusive, o que o próprio cotidiano traz como surpresa, né? Sim, sim. Então, tem sido interessante, assim. Para mim, tem sido um exercício de descomplicar, Sim, sabe? sim. De sair desse lugar do que é perfeito. Não, hoje tem que ser um lugar do que funciona para os quatro, né? Também tem isso. Não é só o Uhum, que funciona para mim, né? O que sim. funciona para os quatro. Uhum. E, Eu acho que a gente está dentro. pensar assim tem ajudado. A gente, dentro desse momento de quarentena, é um momento que eu acho que a percepção de que as atividades do lar, as coisas da casa, de fato são da família. É dos dois, né? É do casal, é dos Sim. filhos, né? O olhar, né, de que a casa é nossa, de que se a gente não gerir a casa, vai virar uma É. bagunça completa, né? Então eu acho que até nessa coisa esse machismo estrutural que tem, né? Eu vou te ajudar nisso, não é ajudar, né? É dividir as Não, tarefas, né? E eu falo por mim fazer mesmo, junto, né? eu preciso me policiar nessa lógica, né? Para entender que assim, eu não estou ajudando minha esposa, ela trabalha tanto quanto eu, né? E a gente precisa Uhum. dividir de fato tarefas, combinar, né? E combinar, e o combinado não tem que sair caro para ninguém, né? E eu acho que você fala uma coisa muito legal. Puxa, se eu estou mais livre, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado também para nesse tipo de negociação, Pri. Você que é da área de negociação, acho que você pode até falar melhor para a gente, né? Para a gente não correr o risco de ser uma espécie de legalista naquilo que foi negociado, né? E ter essa Isso. percepção, esse faro, para a gente tornar o ambiente leve. Senão, às vezes, o que está negociado ser motivo de Isso. brigas homéricas. É verdade. Que, André, eu tenho visto, assim, o quão sobrecarregadas as mulheres estão, né? Porque Uhum, muitas estão em home office, né? Então, continuam trabalhando. Tem os filhos, né? Eu estou em vários grupos, eu sei disso, né? Tem os filhos, ontem ainda tem essa questão da casa e nenhum tipo uhum, de apoio de estrutura, né? Externa. uhum. Primeiro que aqui uma reflexão que eu faço a gente realmente não vive sozinho e precisa dos outros, né? O quanto eu tenho valorizado a minha rede de apoio, né? Isso assim, desde as pessoas que trabalham aqui no meu prédio até aquelas pessoas que cuidam das minhas filhas, os educadores, a escola, né? Para mim, assim, tem me Uhum. feito olhar com muito valor, né? É, coisa que às vezes, então assim, desde a minha manicure, sabe assim, que eu tô sentindo Uhum, falta, uhum, até desse tipo de serviços que a gente se utiliza. Isso é rede de apoio, né? Tem um uhum. ditado africano que diz assim: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E eu tenho Olha pensado só. sobre isso. É preciso uma aldeia inteira para virar a minha vida, né? Não é para criar só Uhum, uma criança, é para eu uhum, poder uhum, viver, uhum. né? Então, eu acho que isso cabe aqui também a gente esse olhar, né, de valorização, de cuidado com a nossa rede de apoio, né? Que tanto Sim, é a sim. formal como a informal. Uhum. E alguns precisam isso de maneira mais intensa, outros não, mas todos nós, sem exceção, precisamos. Uhum. Né? E a gente Uhum. está esperando as faltas e está se dando conta disso. Então, acho que esse é um momento de poder ressignificar isso. Né? Sim. Então, eu gosto de pensar muito, muito isso. E aí, a sua pergunta, eu já me esqueci, desculpa. Não, eu vou Eu aproveitar falei, e vou. parece que eu Não, esquecendo. imagina. Eu vou até fazer uma outra também, que é uma coisa que eu converso muito com a Aline aqui em casa, às vezes quando a gente está nas nossas negociações, né? Uma dúvida que surge para a gente, eu acho que pode ser uma dúvida, uma questão aí para muita gente que está nos ouvindo, talvez você possa nos ajudar nisso, é a seguinte: quando a gente vai tentar solucionar os nossos conflitos lugares, a gente precisa acentuar o aspecto da aldeia, né, comunitário do casal, esse ente casal, ou a gente tem que focar na nossa individualidade. Então, assim, a gente tem uma crise, um problema que a gente precisa se acertar. Não, nós como casal, nós como casal, nós como casal, né? É nós como casal, ou assim, é o André que tem que olhar para o André, que tem que tentar se ajustar, a Aline que tem que tentar se ajustar, e a soma desses dois organismos individuais é que vai fazer com que o casal se dê bem,
ou a gente tem que tentar trabalhar na ótica dos dois, assim? Como que você... Não sei se eu me fiz claro, mas é uma coisa que eu vivo me conversando com a esposa, né, a respeito dessa metodologia para tentar resolver os problemas. Tá. Não sei se eu entendi bem. Enfim, eu vou tentar responder o que eu acho que eu entendi. E aí, se não Ah, for isso, você me fala. Então, sinceramente, assim, eu fico pensando se existe essa entidade casal, né? sim. Já começa por aí. Da mesma forma que eu fico pensando se existe essa entidade mãe, né, que a gente tanto fala. O que Uhum, existe é uma mulher como eu, que ama as meninas, que ama as filhas, e o que existe é uma uhum, mulher como eu, que escolheu viver em parceria com outro homem, né? Mas uma mulher, uhum, porque o problema, não sei, o que me incomoda um pouco, André, dessas entidades que a gente cria, é que fica essa sensação de algo perfeito, pronto, fora de nós, né? E a gente uhum. fica indo atrás de dar conta desse ideal. Então, para mim, Ideal. o caminho tem sido de desconstruir isso e olhar. O que é que existe? Existe cheia de Uhum, faltas, de angústia, de vazios, que tá, né? Então, às vezes eu como mal falo, nossa, amor, eu sempre tive muito medo da angústia, né? Medo disso virar outras coisas, pânico, depressão. Então, uhum, essa era uma uhum, questão para mim. Quando a gente entrou na quarentena e eu dividindo com ele vira e mexe, perguntei, aí, como é que você tá? Como é que estão as suas emoções? Eu falei, olha, eu tô descobrindo que eu não preciso temer tanto angústia, porque a angústia me constitui, né? uhum, Estranho, não saudável seria se eu estaria alienada se eu não sentisse angústia, preocupação, estresse, né? Isso uhum, seria uma resposta não adequada. Então, eu estou uhum, percebendo o quanto que a angústia é pode de uma maneira um pouco mais, sei lá, adequada, talvez. Então, uhum, eu não estou procurando anestesiar a angústia, sabe? É tédio, é tédio. Então, assim, é claro que é tédio. A gente está restrito uhum, do monte de... Eu uhum, quero fugir disso. uhum, Então, eu estou no meu momento de tédio, tempo, né? Então, às vezes eu falo, tempo, não, a mamãe precisa de um uhum, tempo, né? Aí eu vou tentar fazer uma pausa para me sentir melhor. Me uhum, sentir melhor, eu quero dizer, uma coisa que é que eu essa mim. O que é que pode me dar prazer agora? Né? Então, eu quero. Então, vou dividir algumas coisas que as amigas me falaram. Né? Então, tem amiga minha que, quando chega nesse momento da pausa, vai para a janela olhar o pôr do sol. Né? Tem uhum, outras que vão tomar banho. Tem outras que vão dançar um Just Dance, que é uhum, um uhum, negócio que minhas filhas amam. E pular ali 30 minutos e aquilo ajuda a centrar. Então, acho que assim, é cada uma descobrir, né, os teus próprios uhum, recursos. E aí uhum, sim, uhum, o quão inteira eu tô, inteira no sentido de me conhecer, sabe? Para uhum, poder uhum. estar nessa parceria. Então, o que eu assim, do Seria, que eu né? tenho vivido, assim, eu não consigo pensar nessa entidade casal, sabe? Eu acho que é o André Uhum, procurando se conhecer, conhecer a sua história, né? Então, você uhum, me fez uma pergunta: o que é que impede a negociação entre os casais? É exatamente a gente não se conhecer, não conhecer a nossa história, uhum, né? E uhum, consequentemente, não conhecer o outro, não conhecer a história do outro, né? Então, uhum, porque eu acho que é uhum, uhum, isso, né? São duas pessoas que se escolhem e escolhem fazer algo juntos, né? uhum, Então eu não consigo dissociar muito. E aí eu acho que é muito legal forças que eu posso e as minhas faltas, né, que eu ofereço para o outro e essa troca e o quanto isso vai nos alimentando, nos ajudando. uhum, Não sei se era uhum. isso que você perguntou. Desculpa. Exatamente, eu acho que você tocou num ponto aí que para mim assim é justamente aquilo que eu penso também, né? Às vezes a gente cria um ente casal, né? Um ente família, um ente igreja, né? Idealizado, idealizado, Isso. valoriza o indivíduo, a missão. A gente se conhece, né? E nesse processo de se autoconhecer que a gente entra nesse relacionamento, né? Nesse relacionamento de parceria, né? Você usou essa palavra parceria que eu acho que é bem isso mesmo, né? É Uhum. sensacional. Pri, tem uma pergunta que chegou aqui, eu achei legal, acho que vale a Legal. pena, tá dentro do contexto, né? Como que a gente. A pergunta é assim: na dificuldade desse contexto de quarentena, qual a melhor solução? Como lidar com casais
ajustar isso para uma melhor convivência dentro de casa? Ai, André, Quase. travou, desculpa. Repete para mim. Vou repetir. Como que a gente consegue melhorar a convivência dentro da quarentena com casais que têm religiões diferentes? Ui. Difícil, hein? Quase pastoral essa, hein? Eu acho que eu vou deixar essa com você, André. Não, não. Bom, eu vou. Eu vou tentar trazer para esse contexto das diferenças, né? Essa é mais uma dentre tantas diferenças, né? Talvez com um caráter de maior importância, mas assim, essa é mais uma das diferenças, né? E eu mesma posso te dizer o seguinte, eu sou da mesma, não sei, vou dizer assim, mas sei lá, eu sou da mesma religião que o meu marido, e mesmo assim a gente também tem muitas diferenças, né? Porque assim, Claro. o princípio talvez seja o mesmo, entender que somos diferentes, né? Agora, é claro que isso traz aí um impacto, né? Essa diferença, por exemplo, da religião traz um impacto muito maior, se vai conseguir melhorar a quarentena, mas de novo, né? Procurar entender, porque às vezes, olha, quando também aqui pode ser uma outra fantasia, André, quando a gente fala dessa entidade casal que professa a mesma fé. Claro que isso facilita, né, no dia a dia inúmeras coisas, na nossa esperança, crer em algo parecido e tal. Isso não significa que também é igual, mas pode ser muito mais uma fantasia e isso nos faz sofrer. Né? Então, eu não sei, sinceramente, se vai conseguir melhorar a quarentena, né? Mas talvez olhar para essa diferença como mais uma diferença que a gente vai ter que lidar. E que isso não. De novo, aquela história do descomplicar, né? Não vai para esse lugar da perfeição. Que se nós fôssemos da mesma religião seria fácil. Não, seria difícil. Do mesmo jeito que está sendo para mim, está sendo para o André. Isso. Né, André? Talvez a gente tivesse coincidências, né, de certos momentos, atos, rituais, mas é exatamente isso que a gente falou, é fantasiar um pouco essas entidades, porque a igreja somos eu e o outro, né? Isso para mim, assim, também todos construindo, sabe? A Bíblia fala, 2 ou mais reunidos, né? Pô, já deu igreja. Já deu. Né? Então, eu tenho falado isso para as minhas filhas. Filha, nós duas aqui. Claro que, assim, a gente está sentindo falta do ajuntamento, que é uma expressão da igreja. Mas não é igreja na sua gênese, né? Então, eu acho que também, quanto menos fantasiar, vai nos ajudar, sabe? O princípio da realidade, acho que ajuda a gente na quarentena. Sim, sim. E eu não vou fugir não, viu, Pê? Vou dar meu pitaco aqui também. Obrigada. Uma coisa que eu acho sobre essa questão, que eu acho muito, muito importante a gente pensar e refletir, é que à luz de uma espiritualidade cristã, vamos supor que um dos cônjuges viva essa espiritualidade cristã, à luz do Cristo. Sem dúvida, esse que vive a espiritualidade cristã tem mais do que a, entre aspas, obrigação, né, à luz daquilo que a gente aprende no Evangelho, de não ser o elemento de conflito dessa relação, de não ser o intolerante da relação por fato da outra pessoa professar um outro tipo de crença, né? Então eu acho que ao menos aquele que professa a fé em Cristo tem muito a somar e contribuir para uma harmonia adequada entre um casal que tem ideias, né, sobre religião, sobre fé distintas, né? Porque muitas vezes a gente vê casais que professam fé, né, em Cristo, só que são bélicos, são os mais intolerantes, né? Isso é uma contradição completa à luz do Evangelho. Tanto é que o Paulo, quando vai falar sobre essa questão da separação, então, assim, não é o crente, né? Não é o cristão, né, que vai ser intolerante e não vai aguentar o outro porque o outro pensa diferente a respeito de Deus, né? Então eu acho que o cristão, pelo menos dessa relação, vamos supor assim, que seja uma relação de fés distintas, ele tem muito a somar e contribuir para um bom diálogo,
aí dentro de casa, né? Agora, com certeza, o que você falou é fato. Se os dois forem cristãos, são dois pecadores, duas pessoas que vão enfrentar tanto problemas conjugais, quanto qualquer outro tipo de gente, né? Não tem. A gente tem recursos da fé, né, à disposição. Perdão, né? A gente consegue trabalhar a questão do perdão, de perdoar e de pedir perdão, de confessar o pecado, né? Isso facilita mais, né? Com certeza a relação, né? Ô Pri, deixa eu te falar uma coisa. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu curso. Falo sim, Se quiser, falo se sim, quiser falo sim. complementar, pode complementar também. Eu fiquei com vontade. E a gente tem, justamente por conta da fé que a gente professa e acredita, a gente tem sim recursos, como por exemplo o Espírito Santo. Mas quantos casais que professam essa fé e têm esse recurso não se submetem a esse recurso? Né? Então, por isso que eu falei, acredito sim. Quantos casais cristãos não praticam o arrependimento, não olham para si e reconhecem seus erros, não sabem pedir perdão, né? Às vezes, as relações mais violentas, eu já vi muito isso, infelizmente, estão dentro da igreja, né? As relações violentas, não só entre mulher, mas também com filhos, né? Abuso emocional, comunicação violenta, né? Então, às vezes a gente... Então, eu não gosto muito de enaltecer esse lugar, porque muitas vezes pode ser um lugar de fuga, né? Que a gente não reflete sobre as nossas práticas. E, de repente, você vê aquele que confessa a fé cristã, que é muito mais amoroso, é muito mais piedoso, mais generoso que aqueles que, né, André, você bastidor de igreja, você sabe que isso não é currículo para ninguém, né? Não. Então, acho que era só esse complemento. Por isso que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de usar a questão falar de espiritualidade cristã e não de religião, porque a religião, ela te coloca num lugar que você está filiado a um órgão, a uma instituição, né, a uma agenda, a compromissos, a uma série de elementos, a talvez uma linguagem. Só que isso não necessariamente é uma espiritualidade cristã. Então, eu acho que esse elemento é fundamental, né? Os casais, mesmo que tenham a mesma religião, né, eles podem não ter espiritualidade cristã no matrimônio. Né? E isso é complicado, porque aquele que tem espiritualidade cristã, ele vai ter que pagar o preço de lidar com alguém que não consegue perdoar, que não consegue pedir perdão, que não confessa. Né? Então a carga da caminhada ela fica mais pesada. Né? Agora, se os dois tiverem espiritualidade, é aquilo que a gente falou, isso vai contribuir muito. Você vai ter acesso a recursos muito adequados. Agora, espiritualidade cristã não necessariamente é você ser de uma religião ali, né? Enfim, cristã. Isso não necessariamente, né? E, por exemplo, a gente pode pensar, talvez, de uma outra denominação cristã, né? Que talvez a gente coloque até no guarda-chuva de uma outra religião, inclusive, que às vezes tem uma espiritualidade cristã. Né? Então, é muito relativo isso daí, tem que tomar muito cuidado. Isso. Ai, que bom, agradeço aí o seu complemento. Imagina, que é isso. Conta pra gente um pouquinho do seu curso. Então, gente, para conhecerem o meu perfil aqui no Instagram, eu sou criadora de conteúdo. Se você tem interesse, gostou, né, de ouvir essa nossa conversa, eu trabalho com mediação de conflitos. E eu tenho hoje conteúdos, né, digitais disponíveis, que se você for lá na minha bio, né, lá no linkzinho, eu tenho uma live que eu fiz com um dos assuntos que mais chegam para mim, que é quando o meu parceiro não fala, né? Então eu fiz uma live, você vai acessar essa live se você quiser, de repente pode ser útil, né, aqui na quarentena principalmente. Eu tenho um e-book gratuito, tem que só preencher lá a informação, deixar o seu e-mail para poder receber o e-book. São 5 dicas para facilitar conversas difíceis no seu relacionamento. E tenho também um curso que foi o último produto digital que eu criei. Esse curso você vai... Isso, Priscila.Jacob, obrigada. Esse curso, ele foi gravado, ele
ele foi lançado recentemente, A Arte de Negociar para Casais, que também é muito pertinente à quarentena, né? Pode aí te ajudar a ser mais um recurso para te ampliar, né, as ferramentas, as possibilidades de fazer acordos, rever acordos, né? Então falei muito sobre diálogo, sobre os sabotadores, né, do diálogo, bastante lá sobre Aurélio, sobre escuta, né, como uma das habilidades essenciais aos diálogos. Escutar é uma arte a ser aprendida, né? Então, mesmo que você fale, eu não sei escutar, provavelmente porque você não deve ter tido experiências a respeito de ser escutado, mas você pode aprender, né, a escutar. Então, falei muito sobre comunicação não violenta, que é um dos eixos do meu trabalho. Então, vocês têm lá à disposição. Eu ainda mantive o preço promocional, né, o valor, para deixar aí como um recurso mesmo para a quarentena. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tá lá no link na minha continuar essas conversas com vocês. Maravilha. E ó, o pessoal da Igreja Batista em Quitaúna, se inscrevam lá e vão fazer esse curso, vão aprender a negociar. Puxa, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pri, puxa vida, que preciosidade de live, assim, quantas dicas legais, né, em relação à vida conjugal, a vida conjugal dentro da quarentena, né, alguns aspectos que a gente tocou, de perceber, né, desmistificar esses entes que a gente cria, esses ideais. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, viu? Pela disponibilidade, pela Eu que amizade, agradeço, André. pela sua pastoralidade. E te agradeço o convite, né? Mais do que isso, estava pensando, tenho refletido muito sobre esses convites, né? E assim, e o quanto que a gente veio desde o ano passado, né? Construindo um vínculo, uma relação. Você se tornou Uhum, alguém muito querido aqui para minha família, né? Para o meu marido, para meus pais, te conhecer. E como é bom, né? A gente uhum. poder desfrutar disso, que a gente hoje nesse formato digital, né? Que nós estamos Sim, aqui. Mas enfim, procurando levar um pouco de leveza através das nossas conversas. Longe de ficar aqui dando respostas prontas, porque eu acho sim. que nós todos estamos, né, nós em construção, e esse é um tempo Uhum, tão em aberto para nós, uhum, uhum. mas aqui refletindo, né, a ideia talvez seja levantar mais perguntas, né, Com e certeza. não necessariamente. Muito obrigada, eu que te agradeço. Ai, mãezinha, que saudades! Neidinha é minha mãe. Obrigada a todo mundo que veio, né, meus queridos aqui. Eu vi muitos amigos, minha família. Sim. Obrigada, agradeço. Um beijo para você, um beijo para a Aline. Será dado. Um beijão para você também, para o Maurício, para as meninas. Obrigado e olha, que Deus continue te abençoando, te usando, que você continue sendo esse instrumento que você é para a nossa igreja, para nos abençoar, para nos capacitar, para nos iluminar, para fazer a gente pensar, para questionar, enfim. Deus te abençoe muito, viu? Foi uma alegria. Amém, amém, E amém. Muito eu obrigada. só, E em breve, presencialmente, estaremos juntos. se Deus quiser. E ó, só dar um recado que está aqui. Sigam a gente lá nas mídias sociais da Igreja Batista em Quitaúna, oficial IBQ, Instagram, Facebook, YouTube, para vocês terem acesso aos conteúdos. E eu vou tentar salvar essa live para colocar no nosso canal, disponibilizar lá. Tá bom? Legal. Pri, Deus Muito abençoe, obrigada. viu? Beijão. Amém, gente. Beijão Ó, para todo mundo. Boa noite. boa Fiquem com noite. Deus. Tchau, Bom tchau. fim de noite. Tchau, tchau.